Saúdo mais uma vez todos os irmãos, entretanto alguns chegaram que não estavam no início, e relembrar que este dia, não só por ser domingo, por ser o dia do Senhor, por ser um dia de sol, é um dia muito alegre, mas é um dia alegre também porque, como os irmãos já puderam assistir, mais uma irmã nossa decidiu obedecer ao Senhor, à sua ordem, e foi batizada, e é sempre uma alegria, como já foi aqui referido também pelo Andrés, que é sempre uma alegria quando nós podemos assistir ao testemunho de alguém que, pelo batismo, mostra a sua nova vida em Cristo Jesus. E a alegria que nós vivemos na casa do Senhor, a alegria que nós vivemos no nosso dia-a-dia por sabermos que temos vida e vida abundante em Cristo Jesus, muitas vezes contrasta com a situação em que muita gente vive à nossa volta. Situação de tristeza, de ansiedade, até depressão, em que muita gente, que nós conhecemos alguns e outros que ouvimos falar, vive à nossa volta. Portugal é um dos países com uma das maiores taxas de pessoas doentes, pessoas com problemas de depressão, de ansiedade e que necessitam de cuidados psiquiátricos. E agora, com a pandemia, nestes últimos tempos, parece que as coisas se agravaram e subiu bastante o número de pessoas que passam por grandes dificuldades. Agora, quando nós falamos que nós estamos a viver alegria, que nós vivemos a paz de Cristo, tudo aquilo que o Senhor diz na sua palavra que está ao nosso alcance, será que isso representa ou significa que os crentes não passam por problemas? Será que isso quer dizer que os crentes não têm dificuldades? Será que quer dizer que a vida dos crentes corre sempre num mar maravilhoso de rosas? É claro que não. Sabemos que os crentes também têm problemas, também têm dificuldades. E a Bíblia tem exemplos disso. A Bíblia tem muitos exemplos, e até mesmo de homens de Deus, grandes homens de Deus, que passaram por momentos de grande depressão. E hoje vamos falar de um desses homens. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 de Reis, no capítulo 19. No Velho Testamento, faz parte dos livros históricos que a Bíblia tem no Velho Testamento. Encontramos então a história de um homem que era um grande profeta de Deus, que nós podemos mesmo dizer que era o grande profeta, porque ele se destacou de todos, e ele chamava-se Elias. Elias foi um grande profeta, mas passou por um momento de crise na sua vida muito forte. Talvez alguns de nós nunca passamos por um momento de crise tão grande como aquele em que Elias estava a passar. Mas vamos ler então os versículos do capítulo 19 de 1 de Reis, 1 de Reis, capítulo 19, no versículo 4, vamos ler até 7. A história é muito mais alargada. A história de Elias vem já dos capítulos anteriores, do capítulo 18, segue para além deste episódio que nós vamos ler, mas para podermos resumir um pouco aqui o tempo, eu aconselho os irmãos a lerem toda a história na sua Bíblia e agora vamos apenas concentrar aqui num ponto. Mas, então, capítulo 19 de 1 de Reis, versículos 4 até 7, diz assim: E ele se foi ao deserto. Este ele se foi ao deserto é Elias. Elias foi ao deserto. Algumas Bíblias dizem mesmo, e ele entrou no deserto. Caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come,
porque muito comprido te será o caminho. Apenas estes poucos versículos, mas iremos falar sobre mais versículos, mas vamos apenas explicar quem era Elias. Quem era este homem que estava aqui a passar uma depressão tão grande? Elias era aquilo que nós podíamos chamar um profeta de sucesso, não é? Ele é conhecido como o profeta de referência em toda a Bíblia. É bom recordar que no Monte da Transfiguração surgiram duas figuras, uma como que representando a lei e outra os profetas, e era o profeta Elias, Moisés e Elias. Elias nem sequer viu a morte, ele foi levado num carro de fogo. Elias era o profeta de referência. A profecia dizia até que Elias iria voltar, e quando João Batista surgiu, alguns até pensavam que era Elias, não é? Que tinha voltado anos depois. Era a figura realmente de um grande profeta. Então, Elias era um grande profeta de Deus. Era um grande homem de Deus. Quando nós lemos a história de Elias, nós vamos ver Elias como alguém que era um mestre de outros profetas também, muito reverenciado, muito admirado por toda a gente. Era um homem que o rei Acabe, que era o rei de Israel, tinha um certo receio dele, porque até o confrontou, dizendo: és tu aquele que andas aqui a perturbar o povo, porque a mensagem dele era uma mensagem que realmente incomodava, mas incomodava mais o rei e a situação que ele tinha lá com a Jezabel, uma gentia que estava a viver com ele e que trouxe para Israel toda a idolatria que existia nos seus, fora de Israel, o culto ao deus Baal, que era o mais maléfico e mais diabólico de todos os deuses da antiguidade. Nesse culto, os pais chegavam a sacrificar os próprios filhos, e matando-os e oferecendo-os a esse Deus, Deus que estava ligado a algo sempre surpreendente, forte, como as tormentas, um Deus violento, e o povo tinha ido atrás dessa violência, e atrás desse culto, atrás dessa idolatria. Elias não calou a sua boca, enfrentou de uma só vez, desafiou 450 profetas de Baal, esses falsos profetas, e mostrou como Deus era grande e maior e que o Baal não era nada. Eram uns tempos difíceis para muitos profetas, porque muitos foram mortos e perseguidos. Ele próprio tinha a sua cabeça a prémio, mas ele sempre firme e forte. Acontece que este Elias, que fez milagres, chegou a ressuscitar o filho de uma viúva, um grande homem de Deus, um homem que orou e caiu chuva depois de seca, orou e caiu fogo do céu. Então não era um profeta qualquer, era mesmo um profeta grande, um profeta de Deus, um homem de destaque. Depois de muitas vitórias, de repente, parece que por uma coisa simples, ele que já tinha a sua cabeça a prémio, estava condenado à morte, assim que ele aparecer a gente mata. Depois a rainha Jezabel, zangada por ele ter destruído todos aqueles profetas de Baal, prometeu que o havia de matar, e Elias entra em depressão. E vai-se embora, vai para o deserto. O versículo 4 diz: ele foi-se ao deserto. Como eu disse há pouco, algumas passagens dizem que ele entrou no deserto. Isto faz-me lembrar muitas vezes, irmãos, a nossa vida, a vida de muitas pessoas e até de alguns crentes, que às vezes há coisas boas, vitórias, coisas fantásticas que Deus faz na nossa vida, mas depois de repente, por algum motivo, por alguma coisa, há ali um descarregar de emoções e entramos num deserto. Ficamos num deserto. Um deserto é árido. O deserto não tem vida. Então ficamos pensando que a nossa vida é assim, sem sabor, sem alegria, sem razão até para viver. E foi assim que Elias se sentiu, e é assim que muitas pessoas se sentem muitas vezes. E até alguns crentes
se sentem assim. Não pensemos que somos os mais fortes. Talvez esse foi o problema de muitos grandes homens. Talvez foi o problema de Elias, não sabemos. Que achou que ele era suficiente, autossuficiente. Mas chega uma altura em que as forças vão abaixo. O ânimo perde-se e a vontade é de desistir. Entramos num deserto. Ele foi ao deserto, isolou-se, pediu a morte. Não vale a pena viver. O que é que eu estou aqui a fazer? Senhor, porquê é que não me levas? Leva-me. Acaba já com tudo. Vou desistir. Era essa a situação em que o profeta se encontrava. Ele sentiu-se mesmo inútil. Quando ele diz aqui, eu não sou melhor que os meus pais, ele não estava bem a comparar-se com os seus progenitores, com o pai e a mãe. Está a comparar-se apenas com todos aqueles que no passado, os seus antepassados, que não foram, muitos deles não fizeram nada, não tiveram uma vida de impacto. E ele diz, eu sou igual. Se calhar ele pensou que era alguma coisa. E se calhar foi esse o problema dele, pensar que era alguma coisa. Deus tem-me abençoado tanto, Deus tem-me usado tanto. Eu sou importante para Deus. E era. Mas naquele momento ele dizia, eu sou igual aos outros. Parece que Deus não está comigo. Parece que Deus não está a olhar por mim. Parece que Deus não está a tratar-me igual aos outros. Mas é porque Deus trata igual toda a gente, porque Deus ama todos de igual modo. Deus ama todos de igual modo. Então, era assim que estava este profeta Elias. Quando uma pessoa está assim, não quer ver nada, não quer ver ninguém, não quer sequer ouvir ninguém. Então, qual é a melhor maneira? Dormir. Então ele pôs-se a dormir. Por isso é que uma das características das pessoas que têm depressão é dormir. Não é? Só lhe apetece dormir, não querem ouvir ninguém, tudo fechado. E foi assim que ele estava, cansado, em isolamento, não é? Num deserto, sedento de alguma coisa que ele nem sabia identificar o que era, e sai dali, quando Deus fala com ele, come alguma coisa, volta a dormir, o Senhor volta a desafiá-lo, no versículo 7, levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho, ou seja, tens um caminho longo para fazer, não podes ficar aí parado, o que é que estás aqui a fazer? E ele levantou-se, e parece que estava a animar, mas não, saiu do deserto, e diz o versículo 8, que ele caminhou até ao versículo 9 e entrou numa caverna, ou seja, sai do deserto e entra num buraco. É assim muitas vezes. Saímos de uma vida sem princípio, sem propósito, sem vermos nada, sedentos, secos, e metemos num buraco escuro, onde nos escondemos da realidade, onde não queremos encarar ninguém, e muitas vezes onde estamos com medo de enfrentar a vida, com medo de enfrentar os perigos. Há muita gente hoje assim, por várias razões, por vários motivos, cheios de medo, cansados, isolando-se. E é muito natural que nesta altura, a única pessoa que a gente vê, quando nos isolamos, a única pessoa que vemos, sabem quem é? Somos nós próprios. Então só nos vemos a nós. Ai, coitado que eu sou. Ai, que mal que eu estou. E ninguém me compreende. E foi isso que Elias também disse. Elias chega ao versículo 10 e ele diz, Senhor, eu tenho sido tão bom. Vejam bem, versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só. Ou seja, Senhor, eles todos te negaram, eles todos fizeram mal, eles todos se desviaram de ti, eu tenho sido cumpridor, eu tenho sido zeloso, eu tenho feito tudo. E agora estou nesta situação e estou sozinho. Eu. Senhor, eu vou à igreja todos os domingos, eu dou os dízimos, eu faço ofertas, eu sirvo, eu ajudo, eu faço, e agora estou assim nesta situação. Quantas e quantas pessoas não dizem isso? Porque normalmente quando nós estamos no buraco, quando nós nos isolamos, nós só temos uma pessoa para ver, é nós próprios. E aí temos muita pena de nós. E Deus está a falar
com Elias constantemente. Mas o profeta está mal. E mesmo que ele racionalmente pudesse dizer: Senhor, eu sei que tu existes, eu sei que tu és poderoso, o seu coração estava triste. Ele estava cansado. É normal, é humano. A Bíblia diz-nos que não veio sobre nós tentação que não seja humana. 1 Coríntios 10, 13. Ou seja, esta palavra tentação é também provação. Nós somos provados, somos tentados, temos crises, porque isso é humano. Mas também diz que Deus é fiel, lá em 1 Coríntios 10, 13. E que juntamente com essa provação, juntamente com essa situação grave, Ele dará também um escape para nós podermos suportar. E não deixa que ela seja acima das nossas capacidades. E foi isso que aconteceu. Elias precisava de ver o outro lado. E qual era o outro lado? O outro lado era que Deus sempre esteve com ele. Deus nunca o abandonou. Deus acompanhou Elias sempre em todo este percurso de sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza, de medo. Deus esteve sempre lá. Reparem, no versículo 5 diz: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, um arbusto. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Estava lá o Senhor. Enviou um anjo, tocando, falando com ele e dizendo: tu precisas de comer, precisas de te alimentar, levanta-te, vá, come. E ele, tocado pelo anjo, levantou-se e comeu. Viu que Deus tinha preparado. Veja lá o requinte de Deus, que até pôs ali o pão assado no forno, não é? O pão quentinho, não é? Ele comeu. E podia ter dito: louvado seja Deus, Deus cuida de mim, Deus está comigo. Comeu, obrigado, Senhor. Não sei se disse obrigado, a Bíblia não diz, mas sei que ele comeu e dormiu outra vez. Comeu e adormeceu. Está bem, Senhor. Depois de ter dormido, Deus voltou a falar com ele. O anjo, versículo 7, tornou segunda vez e tocou, despertou e disse: levanta-te e come. Tens muito ainda para fazer, tens muita coisa, a vida não acaba aqui, tens um caminho ainda para percorrer. E é isso que às vezes nós precisamos, é de olhar para o futuro, não para o passado, não para o presente, mas para aquilo que Deus tem para nós. Mas claro que nós não vemos futuro nenhum, porque nós estamos tristes. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, e isto é o que está a acontecer com Elias e que acontece com todos aqueles que passam por dificuldades. O Senhor está lá, tocando, falando, alimentando, cuidando. Está lá no versículo 9, o Senhor volta a falar com ele. No versículo 11, o Senhor volta a desafiá-lo: sai para fora desta caverna. O que é que isto quer dizer, meus irmãos? Deus sempre acompanhou Elias durante aquela grande provação que ele estava a passar. E isto é a garantia que nós podemos ter também, irmãos. O Senhor nos tem dito que nunca nos deixará, nem nunca nos desamparará. O Senhor tem dito na sua palavra e prometido que Ele estará ao nosso lado todos os dias. Ele vai conosco, Ele acompanha-nos. Por isso, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja qual for a situação que nós estamos a viver, nós podemos ter a certeza e a garantia dada pelo Senhor que Ele estará conosco. E Deus mostrou que estava. Nunca desistiu de Elias. Nunca o abandonou, porque Ele o amava, assim como nos ama a nós. Ele nunca desiste de nós. É verdade que neste desafio o Senhor diz: sai, porque eu quero falar contigo. E se os irmãos continuarem a ler os versículos 11, 12 e 13, vão ver que o Senhor quer falar com Elias. Mas Elias tem algumas expectativas da maneira como Deus vai falar com ele. Ele pensa que Deus vai falar, talvez, de uma forma muito estrondosa, muito barulhenta, muito espetacular, um grande milagre, talvez, porque diz o versículo 11 que depois dele sair para fora, o Senhor passava e ele olhava
e ouvia-se um grande vento, um vento forte, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ou seja, naquela voz delicada, mansa, calma, ele ouviu Deus, ele reconheceu o seu Deus. Às vezes, irmãos, quando nós estamos a passar por momentos difíceis, nós pensamos que Deus vai fazer uma grande coisa, um grande abarão, não é? Um grande barulho. E isso vai fazer a nossa vida mudar por completo. É um engano. Aqueles que pensam que Deus só se manifesta em coisas barulhentas, em coisas grandes, em coisas espetaculares, estão enganados. É verdade que Deus não desiste de nós, assim como também não desistiu de Elias. Mas muitas vezes Ele não vai falar da maneira que nós estamos à espera. Às vezes é de uma maneira tão diferente, tão calma, tão tranquila, tão serena, que é preciso estar em silêncio para o ouvir. É verdade, meus irmãos, que nós, por vezes, somos mais impactados ou mais desafiados se for uma coisa grande, estrondosa. Mas isso já os seguidores de Baal esperavam. O seu Deus era o Deus das tormentas, era um Deus de grandes coisas. Mas diz, olha, este Deus é diferente. Ele não imita o que os outros fazem. Hoje em dia, irmãos, em muitos lugares, há pessoas tentando imitar o mundo e as formas de adoração do mundo, pensando que é nessas formas que Deus se manifesta. Deus fala ao teu coração, fala através da sua palavra, do seu Espírito. Isto faz-me lembrar aquele cântico que há no Cantor Cristão e que há muito tempo nós não cantamos, mas que é muito bonito, que diz: manso e suave, Jesus está chamando. Vem já, vem já. É um cântico que diz que Ele é manso e é suave. Eis que Ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Então, há de facto, irmãos, uma mensagem que Jesus traz para nós que não precisa de ser de grandes confusões, de grandes alaridos, mas que vem ao nosso coração. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Há pessoas que acham que se o pregador gritar muito, saltar muito, e se o culto tiver realmente tanto barulho que a casa vai abaixo, aí está o Espírito de Deus. Aqui a história de Elias acha que não. Muitas vezes não é assim. Às vezes isso é espetáculo e nada mais. Às vezes é um espetáculo que dá abertura até para uma certa histeria coletiva. Nada mais. O Espírito de Deus fala aos corações e desafia. Desafia. Reparem que Deus não está a massajar o ego de Elias. Não está a dizer: tens razão, meu filho, é verdade. Não, não está. Está sempre a dizer: levanta-te, tens muito para fazer. Levanta-te, tens muito para fazer. Porque se nós estivermos ocupados na obra de Deus, se nós estivermos atentos àquilo que Deus quer para a nossa vida, nós vamos ver que há muita coisa ainda para fazer. E isso leva-nos então a ver a necessidade dos outros muito mais do que a nossa necessidade. Mas a verdade é esta, irmãos. Nós somos humanos. E isso quer dizer o quê? Em Tiago, no capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Eu diria que nós somos iguais também a Elias. Ou seja, os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades acontecem na nossa vida. Porquê? Porque todos nós temos a mesma natureza, pecaminosa. Nós somos pecadores.
E o pecado afeta a nossa vida, o pecado afeta a nossa relação com Deus, o pecado afeta a nossa espiritualidade, o nosso ânimo. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores e que nós não somos capazes de resolver o nosso problema, mas acreditamos no amor de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus, quando nós conseguimos ver que durante toda a caminhada de tribulação, Deus esteve lá, Deus estava lá, falando, tocando, desafiando. Quando nós conseguimos ver isso, então nós podemos dizer, ok, Deus não desistiu de mim. Deus ainda quer me usar. Deus ainda quer fazer alguma coisa da minha vida. Então vamos descobrir o que é. E como é que descobrimos? Ficando sentados, ficando parados, ficando à espera? Não. É agindo, saindo, indo, obedecendo. Não importa quão grande é o sofrimento, Deus nunca te abandona. Ele é maior do que o teu sofrimento. Não importa qual é a tua situação ou o lugar onde tu estás, Deus quer levar-te para lugares melhores, maiores, e irá contigo sempre. Sai para fora, sai da caverna, fala com o teu Deus, ouve o teu Deus, ouve a tal voz mansa e suave que revela o seu amor, que revela o seu poder, e poderás ver como Deus tem grandes coisas para transformar na tua vida. E aí vais ver como Ele é grande e te poderá salvar da situação em que estás. Talvez não estejas agora a passar por uma situação dessas, mas prepara-te, porque a vida é assim. Hoje estamos, amanhã não estamos. Quem diria que Elias, depois de tantas vitórias, de repente entrava numa depressão? E às vezes nós esquecemos a exortação bíblica. Cuidado quem está de pé. Não é? Porque é quem está de pé que às vezes cai. Então agarremos-nos ao Senhor. Busquemos mais e mais a Deus. Estejamos perto dEle, porque Ele é o único que tem poder para nos libertar e para nos salvar. Amém.